Marineford foi o palco de uma das batalhas mais épicas de One Piece. Foi lá que pela primeira vez vimos o poder de um imperador. Infelizmente, foi também durante esse arco que perdemos um dos personagens mais cativantes da série. Um momento que quase acabou com a sanidade do nosso protagonista. Só que eu tava pensando, e se as coisas tivessem sido diferentes? E se, ao invés do Ace, fosse Monkey D. Luffy estar acorrentado naquela plataforma, prestes a ser executado? Como essa reviravolta chocante teria reescrito o destino de todo mundo de One Piece? Prepare-se, porque o mundo todo está prestes a mudar nessa linha temporal, onde a execução de Luffy se tornaria o catalisador para uma guerra que abalaria os alicerces do governo mundial e redefiniria o conceito de liberdade nos mares. Por isso, eu tenho que te perguntar, como seria se o Luffy fosse executado em One Piece? A história em si começa exatamente como conhecemos originalmente. Luffy se torna um pirata inspirado pelo Shanks e acaba por comer a fruta de Nika. Ele sai para se aventurar aos 17 anos e consegue juntar todos os seus companheiros, formando assim o bando do Chapéu de Palha. Eles passam pelo East Blue facilmente e até entram na Grand Line até que uma coisa muda o universo para sempre. O ponto de virada para este cenário alternativo começa lá no arquipélago de Shabold. A chegada inesperada de Bartolomeu Kuma e sua tentativa de salvar o Chapéu de Palha foi um golpe devastador para o Luffy, que não sabia de nada naquela época. Porém, nessa linha do tempo, o Luffy conseguiu desviar das patas da salvação e isso o condenaria quase que para sempre. Em pânico e desespero, o borrachudo tentou proteger seus amigos, mas estava sozinho em meio ao caos, suas habilidades ainda imaturas. Foi nesse momento de vulnerabilidade e depois de se esquivar do Kuma que o almirante Kizaru fez o seu movimento. Com uma velocidade ofuscante, Kizaru surgiu diante do Luffy, sua figura luminosa um presságio de desgraça. Seu chute infundido em luz o atingiu com força avassaladora, e o Luffy tentou resistir, mas estava exausto e não no nível para enfrentar um almirante. Em instantes, Kizaru subjugou e Luffy foi acorrentado com algemas de Kairosek que drenaram completamente o seu poder. Naquele instante, ele caiu inconsciente, sua respiração fraca e irregular. Depois, o almirante informou o quartel-general que um pirata problemático da pior geração estava sob custódia e o levou para uma das bases da Marinha Secreta, longe dos olhos curiosos do mundo, para evitar qualquer tentativa de resgate imediato. A notícia da sua captura foi mantida em sigilo por um breve período, mas o burburinho nos bastidores da Marinha já começava a crescer. Já no quartel-general da Marinha, lá em Marineford, os três almirantes Kizaru, Aokiji e Akainu reuniram-se com o almirante de frota Sengoku. Relatórios detalhados sobre as façanhas de Luffy foram apresentados, destacando sua ascensão surpreendente e a ameaça crescente que ele representava para a ordem mundial. Ele e sua tripulação haviam derrotado 2 Chichibukais, causado tumulto em Enies Lobby a declarar guerra ao governo e, o mais grave, agredido um Tenryubito em Shabold. Sakazuki via Luffy como um espinho a ser removido, um símbolo de rebelião que precisava ser esmagado. Kizaru então sugeriu uma execução pública para dar um exemplo a todos os piratas e aspirantes. Kozan, por sua vez, tinha dúvidas, pois Luffy era neto do herói da marinha Monkey D. Garp e, mais alarmante, filho do líder revolucionário Monkey D. Garp. A complexidade de sua linhagem tornava a decisão ainda mais delicada. No entanto, a pressão do governo mundial e a necessidade de reafirmar sua autoridade prevaleceram. A decisão foi rápida e unânime. Luffy seria mantido em Impel Down, a prisão subaquática de segurança máxima, até a sua execução. A notícia da sua captura e da iminente execução foi então espalhada para o mundo, com a expectativa de que os almirantes pudessem sufocar qualquer faísca de rebelião no Novo Mundo antes que ela se tornasse um incêndio incontrolável. Eles acreditavam que a execução de um pirata novato, mesmo com sua linhagem, seria um aviso suficiente. Alguns dias se passaram e então Luffy foi acorrentado com Kairosek e transportado para Impel Down, chegando inconsciente e sendo jogado sem cerimônia em uma cela no nível 6. Nas sombras úmidas e frias, outros prisioneiros zombavam dele, lembrando de sua impotência. Entre eles, Jinbei e Crocodile observavam o jovem pirata. O Tritão, com sua sabedoria, reconheceu nele a mesma chama de liberdade que havia visto em Ace. Já o Crocodile riu com desdém, como se estivesse presenciando o dia de acerto de contas. Quando Luffy finalmente acordou, estava fraco, desorientado e com dor. Ele lutou contra as algemas, mas seu corpo não respondia. Jinbei o aconselhou a guardar suas forças, mas o Chapéu de Palha estava desesperado para sair, para reencontrar com seus amigos.
Dias se transformaram em semanas, com a sombra da execução pairando sobre ele e a incerteza sobre o paradeiro de sua tripulação o corroía. Guardas o provocavam diariamente, tentando quebrar o seu espírito, mas a chama em seus olhos, embora fraca, ainda ardia. A notícia da captura de Luffy se espalhou por todos os mares sem poder ser controlada. Obviamente, o culpado por isso era o Big News Morgans, que jamais perderia uma manchete dessas que lhe renderia todo o dinheiro do mundo. Diante disso, piratas em todos os lugares falavam sobre o infame Capitão Chapéu de Palha. A marinha subestimou a importância de Luffy, acreditando que uma execução pública não atrairia tanta atenção. Mas a reputação daquele garoto não era apenas por sua força, era pela sua capacidade de inspirar, pelas alianças improváveis que ele forjava e pela lealdade inabalável que ele inspirava. A notícia da sua execução alcançou os navios piratas mais temidos, as bases revolucionárias mais secretas e os criminosos mais notórios do Novo Mundo. Os ouvidos mais importantes que ouviram essa informação naquele momento foram os de Shanks, o Ruivo, um dos 4 imperadores, cujos laços com Luffy eram mais profundos do que qualquer um poderia imaginar. Em uma ilha distante, Shanks estava com Mihawk quando recebeu a notícia da captura de Luffy. Seu comportamento despreocupado desapareceu em um instante, substituído por uma seriedade sombria. Ele, com um olhar sanguinário, perguntou onde o Luffy estava, sua voz baixa e carregada de intensidade. Mihawk informou que ele estava em Impel Down e questionou se era sensato iniciar uma guerra em grande escala por um pirata novato. Shanks, por sua vez, não hesitou. Ele declarou com convicção inabalável que iria libertar o Luffy, pois havia apostado no futuro através dele, entregando-lhe seu precioso chapéu de palha como um símbolo da sua fé. A tripulação do Ruivo se preparou para a guerra. Shanks conhecia Luffy desde criança, havia testemunhado seu potencial e sua busca pela liberdade. Deixá-lo morrer não era uma opção. A notícia do plano daquele imperador de invadir Impel Down em Marineford se espalhou, causando pânico generalizado pela marinha. Uma invasão da prisão submersa por um Yonkou era um desafio direto à sua autoridade. Os almirantes ficaram confusos sobre os motivos daquele cara. A execução de Luffy, que deveria ser um assunto pequeno, estava se tornando algo muito maior, uma ameaça existencial. Sengoku então decidiu antecipar a execução para Marineford, convocando todas as suas forças, incluindo os Chichibukais, para defender sua fortaleza. Naquele momento, navios de guerra cercaram a baía e a fortaleza se preparou para o confronto. A execução tinha que ser realizada, não importava o que, pois a falha em executar aquele piratinha seria um golpe devastador para a credibilidade do governo mundial. Em contrapartida, longe, lá no Red Force, Shanks soube da antecipação da execução. Ele aceitou a isca e se preparou para enfrentar a marinha com sua força total. Ele sabia que seria uma batalha em grande escala, mas com a vida de Luffy em jogo, ele não recuaria. Marineford se tornou uma fortaleza impenetrável, com a plataforma de execução de Luffy erguida acima da multidão. Garp, com o coração pesado, observava a cena, dividido entre o dever e o amor, e a marinha esperava um choque entre titãs. Os Chapéus de Palha, não podemos nos esquecer, separados lá por Kuma e Shabold, ouviram a notícia devastadora. Zoro, em uma ilha distante, soube por Mihawk e pediu um barco, sua determinação inabalável. Mihawk, por sua vez, o acompanhou. Nami, Sanji, Usopp, Chopper, Robin, Frank e Brook também partiram para Marineford, dispostos a morrer tentando salvar o Luffy. No Novo Mundo, Ace, ao saber da captura do irmão, abandonou sua perseguição ao Barba Negra. Ele ordenou que seus homens navegassem para Marineford, determinado a salvar o Luffy. No quartel-general revolucionário, Dragon mostrou raiva ao saber da notícia. Ele decidiu que o grupo iria interromper a execução para salvar o Luffy e enviar uma mensagem clara ao governo mundial. Kobe, em Marineford, sentiu-se dividido entre a lealdade à marinha e o seu vínculo com o Chapéu de Palha. Garp, perto da plataforma de execução, estava em agonia, incapaz de interferir diretamente, mas torcendo secretamente por um milagre. De todos os cantos da Grand Line, navios de piratas e revolucionários e reinos aliados se moveram em direção a Marineford, preparando-se para o maior confronto que o mundo já havia visto. Os Chapéus de Palha começaram a chegar. Zoro com Mihawk foi o primeiro a pisar em Marineford. Nami e Sanji acompanharam na sequência. Eles se reuniram, felizes por estarem juntos, mas cientes da missão suicida. O Red Force do Shanks se aproximou, um símbolo de esperança para os aliados e de terror para a marinha. O Ruivo sorriu ao ver a lealdade da tripulação do Luffy. Ele o chamou e eles embarcaram. Em seguida, o navio do Ace apareceu com um grupo de piratas do Barba Branca. Naquele momento, o Punhos de Fogo e o Chapéu de Palha, unido pelos piratas do Ruivo,
Ruivo tinham um único objetivo: invadir Marineford e resgatar o Borrachudo. Na plataforma de execução, Luffy estava acorrentado, mas com um desafio feroz nos olhos. Garp observava sua expressão de pedra escondendo a turbulência. Kobe estava confuso. Sengoku antecipava a chegada dos inimigos. Quando as forças aliadas se aproximaram, Shanks pisou na praia e libertou uma onda avassaladora de Haki do Conquistador. Naquele momento, todos se arrepiaram, mas a exigência do Imperador era clara: libertem o Luffy. Sengoku recusou e a batalha começou. Do céu, o exército revolucionário liderado pelo Sabo e pelo Dragon chegou. Isso não era mais um resgate, era o início de uma guerra total. O caos irrompeu em Marineford. Canhões dispararam, espadas colidiram. Kizaru, Aokiji e Akainu enfrentaram Dragon e Shanks. Mihawk observou o Zoro, parado, apenas testemunhando a guerra. Ace, Sabo, Zoro e Sanji avançaram para a plataforma de execução. No momento em que o Punho de Fogo e o Sabo se reencontraram, naquele momento, as memórias do Lourinho voltaram. Ambos estavam surpresos, mas não era o momento para histórias e reencontros. Eles precisavam abrir caminho até o seu irmão mais novo. Tudo parecia estar indo bem, até porque Sanji e Zoro cortaram as correntes do Luffy. Só que Sengoku estava observando e ele não poderia deixar que aqueles dois fizessem o que bem entendessem. Então, se transformou em um Buda gigantesco e se preparou para atacá-los. Sem dúvida nenhuma, o grupo iria sucumbir perante o poder do almirante de frota, quando de repente, Garp tomou sua decisão e se chocou com o velho amigo e companheiro. Naquele momento, Sakazuki, que agora não precisava lidar com Barba Branca nesse universo, surge e prepara um ataque de magma no Luffy, Zoro e Sanji. Os meninos não conseguiriam se defender, mas eles não iriam precisar, porque Shanks surge como um raio, seu Haki estralando. Ao defender o ataque do almirante facilmente, ele sorri, dizendo que jamais deixaria seu protegido ser morto em sua frente. Luffy se emociona, dizendo que finalmente se reencontraram e que precisava devolver o chapéu de palha. Contudo, antes que pudesse continuar, um raio cai do céu e 5 círculos mágicos de invocação surgem. Os Gorosei apareceram, silenciando a todos. Criaturas demoníacas, parecendo que tinham saído diretamente do inferno, começaram a se mover, enquanto também emanavam poderosos Haoshokus. Shanks percebe a seriedade da situação e começa a dar ordem para todos recuarem, quando de repente seu olho começa a brilhar, prevendo um futuro que nem mesmo ele pudesse impedir. Ele até tenta chamar pelo Beckman, mas o ancião Saturn chegou para ajudar o Akainu, mantendo o Ruivo ocupado tempo suficiente para o Kizaru aparecer atrás do Luffy e com sua espada de luz perfurar o seu peito. O campo de batalha parou por 1, 2, 3 segundos. O tempo parecia ter congelado diante de tal acontecimento. Até que sons começaram a emanar do peito do Luffy, que parecia estar morto. A cada momento que passava, tambores começavam a tocar em um ritmo que fez com que o coração da aliança se enchesse de esperança. Os anciões, já entendendo o que estava prestes a acontecer, avançam sobre o Luffy deitado, mas dessa vez Beckman e Shanks são mais rápidos. Eles conseguem interceptar e quando Akainu tentou partir para cima, um vento forte parecendo o grito de um deus trouxe um homem a uma velocidade incompreensível. Dragon estava ali, com um olhar desafiador encarando seu velho companheiro. O som dos tambores aumentou. Os olhos de Luffy se abriram, brilhantes e selvagens. Um sorriso se espalhou pelo seu rosto, enquanto seu corpo se transformava. A forma de Nika havia despertado. O borrachudo se levantou rindo, seu corpo se movendo igual um desenho animado, mas com a força e liberdade inimaginável. Ataques voavam de todos os lados, mas o Luffy se manteve à distância. Os outros anciões avançaram, mas foram repelidos. Shanks aproveitou e atacou sem compaixão todos os anciões que estavam em sua frente, infundindo Haki no ataque ao ponto de impedir sua habilidade regenerativa. Como uma força suprema desse mundo, ele levantou sua espada e disse que não estava ali para derramar mais sangue, pedindo que abrissem mão do Luffy. A luta parou. Então, de repente, o Moby Dick do Barba Branca emergiu, quebrando o equilíbrio de poder. Lutar contra 2 imperadores e seus respectivos bandos era suicídio até mesmo para o governo mundial. Diante disso, os anciões ordenaram a retirada. A guerra terminou com um acordo silencioso. Barba Negra e Kaido permaneceram escondidos. Garp se separou de Sengoku e foi até o neto, que estava quase desmaiando, perdendo os poderes do Gear 5. Então ele decidiu levá-lo para o navio do Barba Branca.
Diante disso, as forças aliadas partiram enquanto todos seguravam a respiração, achando que o pacto poderia ser quebrado a qualquer momento. O mundo tinha acabado de ver o poder dos piratas e dos revolucionários. Para Luffy, resgatado, era o começo de algo novo. Ele havia enfrentado a morte e sobrevivido, e os tambores da libertação continuavam a ecoar em seu coração, um lembrete de que a liberdade estava sempre ao alcance, e que o verdadeiro rei dos piratas seria aquele que trouxesse a maior libertação ao mundo. A quase execução de Luffy em Marineford neste cenário alternativo não foi um fim, mas um novo começo. Ele serviu como catalisador para unir forças improváveis, revelou o verdadeiro poder do Haki e a profundidade da lealdade do Chapéu de Palha e, claro, a influência do Dragon. Mais importante foi esse evento que forçou o despertar da fruta de Nika em Luffy, revelando o verdadeiro potencial dessa Akuma no Mi e o papel crucial que ela desempenharia na libertação do mundo. O governo mundial foi exposto em sua vulnerabilidade e a Era dos Piratas ganhou um novo ímpeto com a esperança de um novo amanhecer. As consequências dessa quase execução ecoariam por toda a Grand Line, moldando o futuro de One Piece de maneiras inimagináveis. A lenda de Monkey D. Luffy, o homem que riu na cara da morte e despertou um deus, seria contada por gerações, inspirando a todos a buscar a liberdade e desafiar a tirania. Obviamente, depois disso, o Borrachudo treinaria, e na guerra final ele estaria no centro, rindo enquanto inspirava milhões de pessoas e incentivava todos a continuarem lutando, porque no fim, o amanhecer estava próximo. Essa história foi muito difícil pro Chapéu de Palha, e eu devo admitir que causou aquele momentinho de tensão nos nossos corações. Uma história que eu tenho certeza que ficará na cabeça de vocês por muito tempo. Agora, se você quer ver outra história como essa, deixa o like e se inscreve no canal para não perder os próximos conteúdos voltados ao One Piece, e não esquece de assistir esse próximo vídeo que está aparecendo na sua tela.